Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast da Galápagos Capital, a evolução natural. Hoje estou aqui com o nosso sócio e gestor da Galápagos Capital, Alexandre Cancherini, e também o nosso analista de portfólios, o Takeda. Sejam bem-vindos e estou bem animada, porque eu li o artigo de vocês e eu acho que dá para trazer muita coisa do artigo para cá. Mas antes da gente começar a falar do artigo, eu queria que vocês se apresentassem. Quem quer começar? Bom, Rebeca, obrigado, é um prazer estar aqui com você. Eu sou economista de formação, comecei trabalhando como economista no Itaú Unibanco, onde eu tive a oportunidade de trabalhar pela primeira vez com o Arnaldo, que junto com a Mari é corresponsável pela área de Wealth Management aqui da Galápagos. Depois desses anos, como economista, fiz uma migração para o sell-side micro, onde eu trabalhei na Merrill Lynch, aqui em São Paulo, analisando o setor financeiro. Depois de alguns anos no sell-side na Merrill, eu fui para o Itaú Asset, também como analista do setor financeiro, e na sequência eu fui para o Santander Asset aqui no Brasil, responsável em primeiro lugar pela área de pesquisa, e depois eu fui acumulando responsabilidades na gestão até que eu assumi a mesa de renda variável do Santander Asset aqui no Brasil. No final de 2020, eu e mais 3 sócios fundamos a Frontier Capital. Era uma gestora especializada em renda variável, com 2 estratégias, um long only e um long bias. E ao final de 2023, a gente se juntou à Galápagos Capital. Desde o segundo trimestre desse ano, eu sou o CIO do Wealth Management da Galápagos. Legal. E você? Daí eu sou o Thiago Takeda, eu sou engenheiro de produção de formação, mas desde o início da carreira eu sempre trabalhei com gestão de portfólio, gestão de patrimônio e gestão de investimentos. É um assunto até hoje que eu sempre busquei aprimorar, tive passagem antes na área de FP&A, mas majoritariamente na gestão de investimentos. E é um assunto que eu trabalho no dia a dia e sempre venho tentando me aprimorar, tanto na pós-graduação, no mestrado, e hoje eu faço parte do time de gestão de investimentos aqui com o Alexandre Cancherini. Legal. Bom, vocês hoje fazem gestão de mais de 10 bi, né? E vocês escreveram aí um artigo que, para quem quiser ler, tá no nosso site, na área lá de conteúdos. E nesse artigo a gente falava da importância da diversificação numa carteira de investimentos. Aliás, a gente usa muito, não é, a carteira administrada como um veículo, então eu queria muito que vocês também trouxessem isso, mas da importância da diversificação e como que a gente aplica isso na gestão dos portfólios aqui na Galápagos. Perfeito. O conceito de diversificação é fundamental na construção de um portfólio. Ele está muito relacionado com o conceito de fronteira eficiente, que foi publicado pela primeira vez na década de 50 por um economista americano chamado Harry Markowitz, onde ele demonstrou que era possível você reduzir o risco de um portfólio, adicionando ativos descorrelacionados, sem ter um impacto importante na rentabilidade esperada. Então, o conceito de diversificação é fundamental na construção de um portfólio. Tá? A ideia aqui ela é relacionada ao conceito de fronteira eficiente, que foi introduzido na década de 50 por um economista americano chamado Harry Markowitz, na qual ele demonstra que é possível reduzir o risco total de um portfólio sem abrir mão de investimento esperado, o retorno esperado dessa carteira. Tá? A teoria do Markowitz ela reside na ideia, basicamente, de que a combinação de diferentes ativos com baixa correlação num portfólio, elas acabam reduzindo o nível de risco total desse portfólio, sem abrir mão aí do retorno esperado da carteira. Tá? Acho que é importante aqui que, apesar da ideia de que mais risco é relacionado a maiores retornos, quanto mais risco você adiciona um portfólio, maior é a chance de você ter perdas. Então, aqui um conceito importante é você adicionar riscos que não correlacionam entre si de maneira positiva, ou que tem uma correlação muito baixa, de modo que a gente consiga suavizar a trajetória para os nossos investidores. Tá? Outra vantagem, acho que associada à diversificação, é o fato de que ninguém tem bola de cristal, né? A gente não sabe qual que é a bola da vez em investimento, né? Por mais que a gente seja bombardeado aí por podcasts, por propagandas de que, poxa, agora esse é o investimento da vez, a gente tem que sempre lembrar que incerteza faz parte de investimentos, né? Então, como que a gente se protege com relação a essas incertezas? É montando esses portfólios
que têm correlações distintas entre si. Né? Baseado ali numa tese de investimento, obviamente. Né? Sem dúvida. Hoje a nossa tese está muito focada... Fala um pouquinho, porque eu não quero dar spoiler. Tá bom. Não, eu acho que assim, a gente acredita que o mundo ele mudou principalmente depois da pandemia, né? A gente teve vários motivos pelos quais a inflação foi muito baixa no mundo até mais ou menos 2020, mas que por conta de algumas mudanças estruturais, a gente imagina que a inflação vai ser mais alta daqui para frente. Obviamente que você tem momentos de inflação maior ou menor, né? Mas de forma estrutural, a gente quando olha para fora, né, tem alguns motivos para imaginar que essa inflação vai ser mais persistente, principalmente comparado a esse período anterior, e aí seja por conta do endividamento dos países, seja por conta da falta de investimento em commodities, seja por conta de um movimento de desglobalização. Acho que tudo isso, quando a gente olha do ponto de vista do exterior aplicado para o Brasil, a gente vê essa dinâmica de inflação potencialmente mais alta, e quando a gente olha para o Brasil, a gente também tem um pouco essa visão. Tá? Aqui a gente tem, acho que, movimentos mais desafiadores do ponto de vista fiscal. Acho que a gente vira e mexe aqui, acaba falando sobre isso nos nossos podcasts, mas como a dinâmica fiscal acaba também sendo traduzida a uma inflação mais alta, esse é um ponto. Outro ponto aqui que a gente tem visto também é um mercado de trabalho bastante apertado. Então, nesse momento, a gente tem uma predileção por ativos de renda fixa versus a renda variável e multimercado, mas a gente tem nas nossas carteiras todas essas classes, né, de modo a ter uma diversificação, de ter uma carteira balanceada e de modo a ter a possibilidade de aproveitar movimentos no ciclo econômico para a gente fazer ajustes nessa carteira. Os ativos, né, só para a gente lembrar, eles acabam performando de maneiras diferentes nas diferentes partes do ciclo. Então, quando você tem uma carteira diversificada, um outro benefício que a gente tem é a possibilidade de estar rebalanceando essa carteira, se aproveitando de exageros de preço. Né? Então, às vezes, a gente olha para uma bolsa que está bastante descontada, a gente pode ver isso como uma oportunidade de aumentar. Às vezes, a gente olha para algum ativo que parece mais caro, a gente olha esse ativo e reduz. Então, eu acho que, no final do dia, a carteira balanceada ela também permite a gente se aproveitar dessa volatilidade. Acho que no final do dia, assim, é importante a gente sempre ter na cabeça que bola de cristal não existe. Né? Se existisse, a gente não estaria fazendo esse podcast para falar sobre diversificação, nem o Markowitz teria ganhado o Nobel de Economia por todas as contribuições que ele fez no campo de finanças. Sim. Acho que só para complementar o que o Ale comentou bastante, quando a gente fala de diversificação, acho que um conceito muito importante é o conceito de risco, né? Porque quando a gente está fazendo uma alocação de investimento, a gente está bastante interessado no futuro, a gente está interessado no retorno futuro. Por mais que o passado nos ensine, por mais que o passado faça com que a gente tenha um aprendizado, o passado ele não se repete, mas ele rima. E como a gente está tratando aqui de investimentos para o futuro, a gente está tratando com expectativas de retornos futuros, a gente tem que lembrar que como o Ale disse, é difícil a gente prever o futuro. A gente está num ambiente de incerteza, a gente está num ambiente em que a gente está trabalhando com probabilidades. Então, sempre que a gente for construir um portfólio, a gente vai estar trabalhando com estatística. Então, acho que o Ale já comentou um pouco sobre correlação. A gente vai estar trabalhando com volatilidade. Então, a gente tem uma medida para mensurar o risco de cada ativo. Geralmente, a gente usa o desvio padrão. Tudo isso para tentar otimizar as nossas alocações ao máximo e otimizar a nossa relação de risco-retorno. No entanto, como o Ale comentou, ninguém tem bola de cristal. Okay? Eu acho que o portfólio ele diversificado, ele vem muito daquela frase de não colocar todos os ovos em uma única frase da vovó, né? O clichê, ele tá sempre... Ninguém gosta de clichê, mas no final ele existe por um motivo. Exato. E como a gente está trabalhando com probabilidades, a gente sempre tem que trabalhar com aquela ideia, e se eu estiver errado? E se o meu cenário não se concretizar? E se você está super alocado em uma única cesta, a sua perda patrimonial pode ser muito grande. Assim como se você tiver um portfólio mais diversificado, você consegue otimizar a sua expectativa de retorno em diversas classes de ativos, diversas alocações que
traz um portfólio mais robusto e mais equilibrado. A história de não ter fórmula de sucesso, né? Porque além dessas variáveis todas que vocês colocaram, ainda tem a própria variável do indivíduo, né? Do investidor em si, como o perfil dele, com o que ele está buscando. Então, vocês têm que estar o tempo todo casando o que está acontecendo, né, as probabilidades, cenário econômico, ativos e ainda assim no que ele precisa. Então, é um trabalho de muito minucioso. É até muito louco a gente ver aí fora o quanto as pessoas ainda acreditam em fórmulas mágicas para ganhar dinheiro. E a gente está justamente desmistificando nas falas de vocês. Na hora me veio esse link de não tem fórmula mágica, né? Gestão de portfólio tem muito acompanhamento de tudo que foi criado ali naquele momento de entender o perfil. Vamos colocar essa carteira, mas temos que acompanhar. Não é para ser dinâmico o tempo inteiro, depende do cenário, são muitas variáveis a serem levadas em consideração. Acho que tem uma importância também de você se manter investido em diferentes classes, porque, como a gente já comentou em algum momento, a bola de cristal não existe, né? E acho que tem um exemplo bastante importante que foi ano passado. No finalzinho de outubro do ano passado, o presidente ele fez uma entrevista onde ele falou que não havia nenhum problema no Brasil não entregar a meta fiscal e ter um déficit de 0,5 ou 0,25. Naquele momento, a Bolsa de Valores, obviamente, sofreu bastante, né? Obviamente, a gente recebeu aí, acho que alguns clientes preocupados, né, com relação à exposição à renda variável, tentando aí reduzir, talvez até liquidar o investimento nessa classe que compõe as nossas carteiras. E quem diria, né, que 2 meses depois a Bolsa teria subido mais de 20% e teria sido a classe que performou melhor ao longo do ano de 2023. Vocês falaram muito de correlação aqui, e eu queria que vocês trouxessem como que vocês utilizam o conceito de correlação, até explicando rapidamente como que funciona, né? Porque nem todo mundo entende estatística, né, da forma correta. Como vocês usam correlação na hora de montar aí as carteiras? O conceito de correlação ele é muito importante na diversificação das carteiras, quando a gente entende como cada ativo ele se correlaciona entre si, ou ele se comporta em relação ao outro. Isso não é uma relação causal, não é que um ativo está interferindo diretamente no outro. No entanto, quando um ativo sobe e o outro está descendo, está caindo o preço, a gente entende que tem uma correlação negativa. E se eles têm um comportamento proporcional e diretamente proporcional, a gente entende que tem uma correlação positiva. E a ideia de correlação na construção de um portfólio vem muito de que quando você tem um portfólio com diversos ativos, não necessariamente quando você inclui um ativo mais arriscado dentro do portfólio, ele vai aumentar o risco total do portfólio, porque depende de como os ativos eles se correlacionam entre si. Então, é possível, é um pouco contraintuitivo você colocar um ativo de maior risco no seu portfólio e, no geral, o seu portfólio diminuir de risco, mas no conceito de correlação, no conceito de gestão de portfólio, isso é possível. Eu acho que um ponto aqui importante, assim, tentando tangibilizar um pouco mais, né? A correlação positiva é quando a gente vê 2 ativos que performam de forma similar na mesma direção. Então, por exemplo, quando a gente pega uma empresa que vende computadores e uma empresa fornecedora de microprocessadores para essa empresa de computador. Então, se a empresa está vendendo computador e está indo bem, é de se esperar que essa outra empresa que vende os microprocessadores também tem uma performance positiva. Então, de certa forma, elas correlacionam positivamente. No outro lado, eu acho que pode ter um exemplo que é o Ibovespa e o dólar, por exemplo. Então, quando o Ibovespa está subindo porque o mercado está otimista com o Brasil, porque o crescimento está forte, porque a inflação está controlada, porque os juros futuros eles estão num nível razoável, vamos dizer assim, você tem o dólar provavelmente perdendo valor ante o real. Então, são 2 ativos que correlacionam de forma negativa, né? Um outro exemplo aqui, que é mais comum até em mercados desenvolvidos, é uma correlação negativa entre ações e renda fixa, né? Então, de uma maneira aqui bastante simplista, né, acho que você tem 2 grandes vetores que explicam volatilidade nos mercados, né? Acho que são surpresas com relação ao crescimento econômico
Então, você pode ter surpresas positivas ou negativas e surpresas com relação à inflação. Você pode ter surpresas positivas ou negativas de inflação. Então, pegando, acho que esse primeiro grupo de surpresas positivas para crescimento, é de se esperar que quando você tem uma economia crescendo de maneira robusta, você tenha uma performance positiva de renda variável, porque é mais sensível à atividade doméstica. Por outro lado, se a economia está crescendo muito forte, em algum momento você tem que ter um aumento de juros, né, para conter, eu acho que qualquer pressão inflacionária e trazer assim, o PIB mais para perto de um potencial. E nesse sentido, os títulos de renda fixa tenderiam a performar negativamente. O oposto também é verdade, né? Se você tem uma economia que está performando de forma negativa, né? Então é de se esperar que o mercado acionário acaba sofrendo mais e que o cenário de renda fixa seja mais construtivo, porque a gente trabalharia com uma expectativa de corte de juros para frente. Então acho que esse é tentando tangibilizar um pouco mais para o nosso dia a dia. Eu acho que trazendo até para a vida do investidor, assim, no dia a dia, a gente percebe que às vezes as pessoas buscam muito os ativos, muito pela performance. Mas aí, como fundos de investimentos no geral, né? Eu vou escolher ali o fundo porque ele está em destaque ali na minha plataforma de investimento. Mas aí, quando a gente olha isso dentro de uma carteira, os fundos às vezes vão para os mesmos lados, a correlação está totalmente positiva, ou está totalmente, não totalmente, né, porque não existe 100% ali, ou está negativa de uma forma que não está dando no final do dia uma rentabilidade correta para aquele portfólio. E isso acontece demais quando a gente olha portfólios que naturalmente aquela pessoa sozinha escolheu ou não teve um especialista de fato por trás. Quando a gente traz uma gestão como a de vocês, né, que tem uma expertise, as pessoas não entendem o quanto que a gente sabe quais são os ativos que estão dentro de cada fundo e avaliando um por um para saber se aquele fundo está de fato descorrelacionado ou correlacionado com os outros ativos. Então, assim, só para tangibilizar um pouco, né, o dia a dia, às vezes as pessoas não entendem, não é só sobre performance, é sobre correlação dos ativos. Acho que isso é um ponto super importante que você trouxe e faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente analisa algumas carteiras que a gente recebe, acho que um dos primeiros trabalhos que a gente faz é olhar uma matriz de correlação e ver como os fundos que fazem parte dessa carteira correlacionam entre si, né? Então, se você tem... é engraçado isso, né? Uma carteira descorrelacionada, é esperado que ao longo do tempo você vai ter ativos que vão performar de forma melhor e de forma pior. Sim. Se você tem todos os ativos correlacionando de forma positiva, no final do dia, o que você está falando é que você tem um risco muito grande direcional para algum tipo de evento de mercado. Então, o nosso trabalho aqui é muito fazer essa análise dos fundos que compõem, por exemplo, uma classe de multimercado, por exemplo, e construir os fundos que se compõem de uma maneira agregada a reduzir o risco total e suavizar a trajetória para os nossos investidores. E acho que pegando um gancho no que o Ale comentou, de que quando você tem um portfólio diversificado, eventualmente, e é provável que você veja que os ativos estão comportando de maneiras diversas, e você vai ter determinados ativos ali dentro que vão estar com uma performance negativa, mas quando a gente está buscando otimizar o portfólio, a gente sempre quer maximizar o retorno dado um nível de risco. E também, né, nesse sentido, trazer um pouco para os nossos clientes e para cada investidor, tirar um pouco daquele viés de fazer alocações e fazer investimentos olhando para o retrovisor. Quando a gente está fazendo uma alocação, fazendo um investimento, a gente está olhando daqui para o futuro, as expectativas futuras, a gente está trabalhando com probabilidades futuras. E também... acho que o investidor sempre ter bem claro o perfil de risco dele, qual é o nível de risco que ele está disposto a correr e o horizonte de prazo que ele quer se manter investido. E que talvez essa performance de curto prazo não seja relevante para o horizonte de tempo que ele pretende ficar investido, e pode até significar uma oportunidade de investimento. O preço importa, o momento que você entra naquele ativo, ele importa. E a diversificação, ela contribui bastante para que você possa fazer essas movimentações táticas, que você possa rebalancear aqueles ativos que foram excelentemente bens, mas que já estão contribuindo com um risco muito maior na sua carteira, e você quer reduzir um pouco a exposição nesses ativos,
e aproveitar essas oportunidades de ativos que eventualmente estejam mais atrativos, dado o risco de cada ativo. Bom, trazendo um pouco agora para dentro de casa, né? A gestão dos nossos clientes, afinal de contas, são 10 bi, é muito dinheiro. Imagina aí que de vez em quando vocês não devem dormir. Queria entender como que vocês adaptam as estratégias de diversificação para diferentes perfis de investidores aqui na Galápagos, né? Quais são os fatores que vocês levam em consideração na hora de construir esse portfólio bem personalizado? Eu acho que essa pergunta é excelente, tá? E ela começa com o entendimento do cliente, né? É fundamental entender o que o cliente busca, né? Qual que é o apetite de risco desse cliente, né? Obviamente, todo mundo quer ganhar o máximo possível, mas na verdade... E sem sofrer risco, né? A pergunta não é essa, né? A pergunta é, poxa, quanto que você aguenta de risco nos seus investimentos? Então, acho que entender o perfil de risco, entender quais são os planos futuros do cliente, se existe necessidade de liquidez no curto prazo, se ele tem algum sonho a ser, né, alcançado no médio prazo, no longo prazo. Eu acho que com base nessas informações, com base no planejamento financeiro que a gente faz junto aos nossos clientes... Tem uma conversa de vida patrimonial aqui, né? A gente consegue entender ele como um todo, né? Acho que uma vez que a gente consegue entender o cliente como um todo, a gente vai para uma outra parte do processo que ela é associada aos perfis de risco que a gente tem aqui na Galápagos. Tá? A gente basicamente trabalha com 3 perfis, um perfil mais conservador, um perfil intermediário e um perfil mais arrojado. Esses perfis eles têm níveis de volatilidade e de retorno esperado associado a cada um deles, e dependendo do nível de volatilidade que cada perfil tem, a gente monta essas carteiras adicionando classes de ativos consistentes com o que é esperado de retorno de cada um desses portfólios. E aí, acho que um ponto importante também é que, obviamente, isso é um ponto de partida. Tá? Uhum. Não existem 3 tipos de investidor. Não. A gente aqui nessa sala agora, estamos em 5 pessoas, só estão vendo para nós 3. Mas, assim, cada um de nós tem um perfil completamente diferente. Sim, então estamos em momentos de vida diferentes, né? Exatamente. Tem muitas variáveis. Então, assim, o nosso trabalho, na hora de montar uma carteira personalizada, apesar desses 3 perfis, é muito esse entendimento do cliente e como que a gente pode alterar esses perfis, esses pontos de partida e chegar na carteira que mais conversa com o que é esperado do nosso cliente. Eu acho que muito em linha disso que o Ale comentou, a nossa alocação e a nossa gestão do portfólio, a gente está cuidando do patrimônio dos clientes. Então, no final, o dinheiro é deles. Então, a gente ter esse cuidado com o patrimônio do cliente, é necessário que a gente tenha um contato muito próximo com os nossos clientes e saber das necessidades de cada cliente, de cada especificidade, cada restrição, se o cliente tem restrição, gosta ou não gosta de determinada classe de ativo, e assim a gente consegue montar um portfólio mais personalizado para cada cliente, feito para aquele cliente e para atender as necessidades de cada cliente em específico. É um processo artesanal no final do dia, né? Sim. Não dá para você aperta o botão e põe todo mundo esse ativo, né? Você não perde realmente o que é o serviço de fato de gestão. Bom, para a gente finalizar, eu sempre faço uma pergunta aqui que tem, né, muito a ver com o próprio nome do nosso podcast, que é a evolução natural. Então, eu queria entender com vocês como que vocês veem a evolução natural aí da gestão de portfólios. O que vocês estão olhando aí para frente ou não? Eu acho que mais importante do que pensar o que vai mudar daqui para frente é a gente ter muito claro o que não vai mudar. E eu acho que o que não vai mudar é uma gestão diligente, acompanhamento de mercado e a construção de carteiras diversificadas que acabam maximizando esse trade-off entre risco e retorno que a gente comentou. Do ponto de vista de evolução, eu acho que a gente pode pensar em novos instrumentos, né? Às vezes tem uma classe nova, uma estrutura nova, mas eu acho que o cerne, a parte principal do nosso trabalho aqui, na verdade, é continuar fazendo bem feito o que a gente já faz e continuar entregando para os nossos clientes performances bastante competitivas. O clichê da vovó vai continuar por muito tempo, né? Não coloque os ovos numa cesta só, né? Sempre faça essa diversificação. Os instrumentos, né? A quantidade de informação vai aumentar, o gestor vai ter, assim, mais coisa para analisar, então ele vai ter aí muita tecnologia para ajudar, mas no final do dia
é sobre tailor-made, né? É sobre entender quem é o cliente, é sobre acompanhar o cenário, não tem muito para onde correr. Isso aí é a evolução natural. Exatamente. Bom, meninos, muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma aula. Acredito que os clientes também que vão ouvir aí vão entender muito mais como vocês fazem hoje, né, o dia a dia na gestão. E quero agradecer bastante aí a participação. Muito obrigado, Rebeca. Obrigado, Rebeca. Obrigada a você por nos acompanhar até aqui. Eu te vejo todas as quartas-feiras no nosso podcast A Evolução Natural da Galápagos Capital. Até lá!